Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero continuar nossa leitura aqui, nosso devocional de hoje. Lucas capítulo 8, verso 22 até o 25. Eu quero destacar hoje o verso de número 25, para nós concluir esse pequeno texto da Escritura. Diz assim: num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. Navegando eles, Jesus adormeceu, sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco se enchia, e eles estavam em perigo. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele se levantou, repreendeu o vento e a fúria da água, e tudo cessou, e fez-se bonança. Então lhes perguntou: Onde está a vossa fé? Eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Observamos uma coisa nesse texto, que Jesus entrou no barco não foi com pessoas estranhas, ele entrou no barco com seus discípulos. E naturalmente os barcos de pesca eram barcos pequenos. Eles não comportavam uma multidão dentro deles. Mas eu acredito que Jesus tinha a preocupação de levar consigo os 12 apóstolos. Ainda eram chamados de discípulos. E esses discípulos eram aqueles que andavam com Jesus, aqueles que conviviam com ele, comiam com ele, e que faziam a peregrinação que Jesus fez, eles estavam sempre ao seu lado. E o que eu acho interessante é como eles se admiram, e a pergunta ou a expressão que eles usam no último versículo deve ser pensada e mencionada. Ele falou assim, olha a pergunta: quem é este que até o vento e as águas ele manda e eles lhe obedecem? Espera aí, não eram esses os discípulos que andavam com Jesus? Não era esse os seus apóstolos? Não eram esses que viram curas e milagres acontecendo? Não eram esses que ouviam as parábolas e depois, no particular, Jesus lhes explicava cada uma de suas parábolas? Por que eles nem dizem assim, quem é este? Como se eles estivessem vendo pela primeira vez o Senhor Jesus. Como se eles estivessem tendo o primeiro contato com ele. Quem é este? Eu quero te falar uma coisa. Jesus ele se revela aos crentes todos os dias. Em todos os tempos, Jesus está se revelando a nós. Nós nunca o conheceremos na sua plenitude. Nós nunca conheceremos Deus na sua plenitude. Nós sempre estaremos descobrindo alguma coisa de Deus que nós ainda não conhecíamos. Eles viram Jesus curar paralíticos, eles viram Jesus limpar leprosos, eles viram Jesus fazer coisas que homem nenhum na terra fez. Abriu olhos de cegos e Jesus fez maravilhas no meio deles. Mas eles nunca tinham passado por uma experiência semelhante a essa. A experiência de ver alguém dar ordem à natureza e a natureza ter que obedecer. O espanto deles é como se eles estivessem conhecendo Jesus naquela hora. É como se eles estivessem vendo um novo Jesus. Porque mesmo com todos os milagres que eles já tinham visto e presenciado, mesmo com todos os milagres que eles haviam presenciado, nada daquilo chegava perto ao que eles estavam vendo naquele momento. Eram homens do mar. Eles nunca viram alguém dar ordem para o mar, dar ordem para a água, dar ordem para o vento. E a natureza ter que obedecer. A natureza estava obedecendo àquele que era o dono dela. A natureza estava obedecendo àquele que a criou. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nada do que foi feito sem ele. Então Jesus, ele é sim o responsável pela criação e pela organização de tudo que existe, todo o sistema natural que existe. Parte de Jesus. Eu quero te falar, é que se você está pensando que você conhece tudo de Deus, você está enganado. Jogaram Jeremias num buraco, numa cisterna, capítulo 33, verso 3, se não me engano, de Jeremias.
ele fala o seguinte, ele orando a Deus, pedindo por auxílio de Deus, Deus fala para o seguinte, Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Na verdade, nós não estamos precisando de coisa nova, não. Nós estamos precisando das coisas que nós nem conhecemos em Deus ainda. A verdade é que nós nunca crescemos o suficiente para conhecer Deus na sua essência, na sua plenitude. E nunca vamos chegar lá, então nós vamos ter sempre renovação. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Está falando que nós vamos ter sempre motivos de estar aprendendo, estar com a nossa vida renovada em Deus. Preste atenção. Nós precisamos entender que nós não chegamos no limiar, no limite do que Deus pode fazer na nossa vida. Nós estamos aqui na base, no limiar disso. Nós não estamos lá no teto, nós estamos na base. Nós não conhecemos Deus ainda em tudo que Ele pode fazer na nossa vida. Então, se você está vivendo dificuldades, problemas na tua vida, sabe uma coisa? Existe ainda um Jesus que tu ainda não conhece, mesmo conhecendo Jesus. Não foi o que aconteceu com os discípulos? Nós conhecemos Jesus que cura enfermos, nós conhecemos Jesus que abre olhos aos cegos, nós conhecemos Jesus que multiplica pães, nós conhecemos a Jesus que cura o leproso, nós conhecemos Jesus que cura e faz água transformar em vinho, mas nós não conhecemos ainda o Jesus que manda na natureza e a natureza tem que obedecer. Talvez nós ainda não conheçamos Jesus na sua plenitude e nós queremos, nesse momento, nós queremos justamente aprender a desfrutar de tudo que Deus tem para nos dar. E nós precisamos saber que Ele tem coisas que nós ainda não conhecemos. Não é novo, pode ser novo para mim, novo para você, mas não é novo para Ele. Porque para Deus, nós estamos só descobrindo Ele. A Bíblia fala assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, porque nós não conhecemos Ele na sua plenitude. Nós temos muito ainda para receber de Deus na nossa vida, nós temos muito ainda para aprender de Deus na nossa vida. O capítulo 47, Ezequiel, fala do rio das águas purificadoras. É interessante que existe uma progressão, existe uma profundidade que nós precisamos alcançar em Deus. Fala assim, olha, e as águas começaram a sair do limiar do templo, e quando eu andei 1000 côvados, as águas me davam pelos artelhos ou pelos tornozelos. Quando eu andei mais 1000 côvados, as águas me davam pelos joelhos. Andei então mais 1000 côvados, e as águas me davam na cintura, me davam nos lombos. Andei mais 1000 côvados, e as águas já eram águas profundas, que eu precisava atravessar nadando. Sabe o que é isso? Profundidade. Mas como que nós vamos ter profundidade com Deus se nós nem nos lembramos que Ele existe? Como que nós vamos ter profundidade com Deus se nós não oramos? Como que nós vamos ter profundidade com Deus se nós separamos um culto da semana para congregar, porque nós temos que manter a nossa religiãozinha funcionando? Porque nos outros dias eu preciso descansar, eu preciso esticar no sofá, e eu preciso ver televisão, eu prefiro estar conectado na internet. Que profundidade nós vamos alcançar em Deus, se nós não temos sede de Deus? Um dia ele falou, aqueles que estavam na festa, vinde a mim e bebei, porque fluirão rios de água viva do seu interior. Nós precisamos ter, irmão, analisar a nossa vida e ver se nós temos realmente um desejo de estar na casa de Deus, se nós temos desejo de fazer as coisas de Deus. Se nós fazemos tudo e não temos prazer em fazer, alguma coisa está errada na nossa vida. Nós precisamos esperar com ansiedade que chegue a hora do culto. Se a tua igreja é daquelas que não tem culto todo dia, mas você precisa esperar com ansiedade o dia do culto. Isso marca alguma coisa na nossa vida. Nós precisamos sentir sede de Deus, precisamos sentir fome de Deus, nós precisamos sentir desejo de estar envolvido com as coisas de Deus. Está muito fácil para o diabo vencer os crentes hoje em dia, porque nós temos muito entretenimento.
Nós temos muito trabalho, nós temos muita diversão, nós temos muito lazer, nós temos muito entretenimento dentro das nossas casas que nos prendem. E o nosso corpo fala assim, fica aqui, descansa. E nós obedecemos às dores e o cansaço do corpo. Mantemos e permanecemos mantendo nossos vícios pelas redes sociais, pela TV, pelos filmes e por tantas coisas que vêm para o nosso entretenimento. E às vezes, quando nós vamos para o culto, ainda precisamos levar o celular na mão, porque não daríamos conta de passar um culto inteiro sem estar conectado, sem estar falando com alguém no celular. Será que nós estamos tendo profundidade em Deus? Será que nós conhecemos o nosso Deus de fato? Ou nós estamos como os discípulos que no momento em que Jesus se levantar e agir na nossa vida, nós vamos perguntar quem é? Quem é que está fazendo isso? Quem é este que é capaz de mover essas coisas? A verdade é que nós não estamos conhecendo Deus. A verdade é que nós não estamos conhecendo Jesus na sua plenitude. Essa indagação é de alguém que se assusta quando vê ele se manifestar. Tudo bem. Se nós que vivemos e acreditamos que os dons espirituais existem, que os milagres existem, que Deus se faz presente no culto, se nós nos assustamos às vezes com a manifestação de Deus, imagina aqueles que já tiraram todas essas manifestações do seio da igreja porque não acreditam mais nisso. Se a igreja moderna estivesse lá naquele barco, talvez eles não perguntariam quem é este que o vento e o mar lhe obedecem. Talvez eles dissessem, isso não é de Deus. Ele deve ser do diabo, porque ele está fazendo uma coisa fora de qualquer padrão. Porque ele está fazendo uma coisa que ninguém nunca fez. Ele está fazendo algo absurdo que ele está contendendo com a natureza. Não. Os discípulos eram, apesar de não conhecer Jesus na plenitude, estavam numa posição melhor do que a nossa. Porque eles se admiraram e interrogaram. E nós, quando vemos um milagre acontecer, quando vemos alguma coisa acontecer de extraordinária, nós atribuímos o extraordinário ao diabo, como se o nosso Deus fosse inoperante e ele fosse incapaz de fazer as coisas e as maravilhas que ele faz. Profundidade. Não fique na nata do mar, mas aprofunda. Ande 1000 côvados, 2000, 3000, 4000, quantos côvados forem necessários, mas se aprofunde em Deus. Quando Moisés foi pedir o povo para sair do Egito, a Faraó falou assim, Deus mandou o povo ir para o deserto. O Faraó fez uma proposta a Moisés, falou assim, olha, adora Deus aqui nessa terra mesmo. A primeira resposta de Faraó, Moisés não aceitou. A segunda proposta foi a seguinte, Moisés falou assim, nós temos que ir para o deserto para adorar a Deus. Ele falou assim, olha, vá para o deserto, mas não vá longe. Terceira proposta, vamos para o povo, não vai, mas não leve as crianças com vocês. Porque vocês são mal intencionados em levar as crianças. Moisés não foi. Quarta proposta, vai, mas não leve o gado, não leve o rebanho de vocês. E Moisés responde, iremos nós, nossas mulheres, crianças, o nosso gado e tudo que nós temos. Porque tudo isso é para servir o Senhor. Profundidade. Olha bem, sirva a Deus aqui mesmo. Quando estão tentando servir a Deus no mundo, no pecado, tudo bem, o diabo não se importa com isso. Desde que você esteja pecando, você pode cantar, você pode falar, você pode fazer o que você quiser. Você está em pecado. O diabo não está preocupado com isso. Segundo, ele falou assim, não vá longe. Eu quero só pegar essa palavra aqui, que meu tempo já acabou. Quando ele fala não vá longe, ele está dizendo assim, não se aprofunde em Deus. Será que não é isso que o diabo está fazendo? Essa proposta para você? Dizendo para você não se tornar fanático como alguns que estão na igreja todos os dias. Não se tornar fanático como alguns que estão lendo a Bíblia todo dia, que estão orando todo dia. Será que não é isso a proposta que o diabo tem feito a essa igreja moderna? Sirva a Deus no mundo, não aprofunde em Deus, deixe as crianças para trás e não leve os teus bens para a igreja. Tem muita gente que está obedecendo essas 4 ordens de Faraó e Faraó é um tipo de Satanás. E se for aplicável, nós não estamos nos aprofundando em Deus quando nós obedecemos essas ordens. Que Deus te abençoe e conheça Jesus na sua plenitude.
Tem muita coisa em Jesus. E eu e você ainda não conhecemos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.